Essa aula é para você que quer saber como ocorre a dilatação em um líquido. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Para falar de dilatação dos líquidos, vamos imaginar o seguinte. Digamos que a gente tem um líquido que está contido aí dentro de um recipiente. E esse recipiente está totalmente cheio. Imagina que se eu pingar uma gota lá do líquido em cima, vai derramar. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, no caso, um volume inicial, que vou chamar de V0, que é um volume igual tanto para o líquido quanto para o recipiente, já que ele está cheio. O que acontece quando eu fizer um aquecimento aí desse recipiente com o líquido dentro? Esse líquido vai dilatar. Então eu vou ter o quê? Um ΔV do líquido. E como que eu vou calcular, pessoal, essa variação real de volume do líquido? É bem simples, eu vou utilizar a fórmula de dilatação volumétrica, onde eu pego o volume inicial, que é o V0, e multiplico pelo gama do líquido, que é o coeficiente de dilatação volumétrica dele. Lembra que cada material tem o seu. E vou fazer vezes a variação de temperatura, que é o quanto aí que foi aquecido líquido mais recipiente. Só que olha só, quando eu aqueci o recipiente com o líquido, não foi só o líquido que teve aumento de volume. O recipiente também teve. E eu calculo essa variação do volume do recipiente da mesma maneira. Então eu vou ter lá a variação do volume do recipiente, que vai ser igual ao volume inicial. Lembra que o volume inicial era o mesmo para o líquido e o recipiente, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica desse recipiente, vezes a variação de temperatura. Como o líquido aumentou o volume e o recipiente também aumentou o volume, não é todo o líquido que vai derramar. Porque pensa assim, na hora que o recipiente aumentou o tamanho, coube mais um pouco de líquido lá dentro. Então, essa parte que derramou, eu vou chamar o quê? De variação aparente do líquido. Certo? Uma variação aparente desse volume. E como que eu calculo quanto de líquido que derramou? É bem simples. É só eu pegar o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente, que daqui a pouco eu vou falar como você calcula ele, vezes a variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação volumétrico aparente, como que eu vou calcular ele? É só você pegar o gama do líquido e fazer menos o gama do recipiente. Então eu faço o coeficiente do líquido menos o coeficiente do recipiente. Outra maneira de você calcular o quanto que foi a variação real do líquido aí, é você pegar a variação do volume do recipiente e somar com o quanto derramou de líquido. Dessa maneira você tem aí a variação real do líquido. Agora aqui algumas questões. Vamos lá. Questão 1. Um recipiente de vidro de capacidade 2 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos está completamente cheio de mercúrio, a 0 graus Celsius. Os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são, respectivamente, 4 vezes 10 a menos 5 e 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Aquecendo o conjunto a 100 graus Celsius, o volume de mercúrio que extravasa em centímetros cúbicos vale... Pessoal, o volume que extravasa é o que derramou. Então, seria, no caso, aí, a variação de volume aparente, certo? Que, no caso, aqui seria o nosso ΔV aparente, certo? Que é o volume de líquido derramado. Vai ser o V0, que é o volume inicial, tanto do recipiente quanto do líquido, que é o mesmo, já que ele está totalmente cheio, vezes o gama aparente, que no caso é o coeficiente de dilatação volumétrico aparente, vezes a variação de temperatura. Pessoal, qual que é o problema aqui? A gente achar esse gama aparente. Mas como que a gente faz?
o gama aparente é o gama do líquido, que no caso é o mercúrio, menos o gama do recipiente, que no caso é o vidro. Então vamos lá, substituindo aqui. Quem que é o gama do líquido, que é o mercúrio no caso? É esse segundo aqui, que é 1,8 vezes 10 a menos 4. E o gama do recipiente é o gama do vidro, que é o primeiro. 4 vezes 10 a menos 5. Para eu fazer essa subtração, eu tenho que deixar todo mundo com o mesmo expoente. Então eu vou fazer o seguinte, vou andar essa vírgula aqui uma casa para a direita, que aí fica 10 a menos 5 no expoente. Certo? Porque eu aumento para 18, tem que diminuir o expoente para compensar. Então o gama aparente vai ser 18 vezes 10 a menos 5 menos 4 vezes 10 a menos 5. Fazendo aqui essa conta, vai me dar 14 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse daí é o coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Vou substituir lá na fórmula agora. Então vamos lá, ΔV aparente, que no caso é o que derramou do líquido, é o volume inicial, que é 2 vezes 10 ao quadrado, vezes o gama aparente, que é 14 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Era 0, aumentou até 100 graus Celsius, então aumentou 100, né? Variou 100. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 2 vezes 14 vezes 100, vai me dar 2.800. Agora vamos no expoente. Como eu estou multiplicando potência de mesma base, eu vou repetir a base, 10, e somar os expoentes. No caso aqui, os expoentes é 2 e menos 5. Então, somando 2 mais o menos 5, vai me dar menos 3. Então, aqui eu vou andar 3 casinhas para a esquerda, porque aí eu consigo sumir com esse 10 a menos 3 aqui. Então, vai ficar 2,8 centímetros cúbicos. Letra E. Certo? Então, esse daí é o volume que vai derramar de mercúrio depois do aquecimento. Questão 2. Os postos de gasolina são normalmente abastecidos por um caminhão-tanque. Nessa ação cotidiana, muitas situações interessantes podem ser observadas. Um caminhão-tanque, cuja capacidade é de 40 mil litros de gasolina, foi carregado completamente, num dia em que a temperatura era de 30 graus Celsius. No instante em que chegou para abastecer o posto de gasolina, a temperatura ambiente era de 10 graus Celsius, devido a uma frente fria. E o motorista observou que o tanque não estava completamente cheio. Sabendo que o coeficiente de dilatação da gasolina é 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, e considerando desprezível a dilatação do tanque, é correto afirmar que o volume do ar em litros que o motorista encontrou no tanque do caminhão foi de... Então vamos pensar, ele tinha enchido o tanque, então estava totalmente cheio, só que teve uma diminuição de temperatura. Então ele contraiu esse volume aí de líquido, no caso é a gasolina. De tal maneira que o que diminuiu de volume vai ser o que vai ter de ar lá dentro. Então eu preciso achar quem? Esse ΔV da gasolina, que no caso aí vai ser negativo. Certo? Então, ó, o volume, a variação de volume do líquido vai ser o volume inicial vezes o gama do líquido vezes a variação de temperatura. No caso, a gente sabe que não vai ter variação do tanque, certo? Apenas do líquido. Então, a gente não precisa se preocupar com o recipiente variando aí o seu volume. Então, substituindo aqui, o V0 é 40 mil, que é o que ele colocou. O coeficiente de dilatação volumétrica aqui da gasolina é 1,1 vezes 10 a menos 3. Vezes a variação de temperatura. Mas não se esqueça que a temperatura diminuiu. Então, na hora que eu fizer aqui, ó,
ΔT, que é a temperatura final, que no caso é 10, menos a inicial, que é 30, vai me dar menos 20 graus Celsius. Então aqui eu vou colocar menos 20. Fazendo essa multiplicação, 40.000 vezes 1,1 vezes menos 20 vai me dar menos 880.000 vezes 10 a menos 3. Não pode esquecer dele aqui. Vou andar 3 casinhas para a esquerda para assumir que o 10 a menos 3. Então a vírgula vai vir aqui. Então a variação do volume do líquido vai ser menos 880 litros. Certo? Então pensa assim, se variou menos 880 litros é porque diminuiu esse volume. E o que diminuiu de volume do líquido vai ser o que vai ter de ar. Então a resposta correta é a letra E. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!